E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo do centro de massa. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Determine o centro de massa de um cone uniformemente sólido com diâmetro da base 2A, altura H e um hemisfério sólido de raio A, onde as duas bases se tocam. Para resolver o exercício, eu vou começar dividindo a resolução em duas etapas. Primeiro, eu vou determinar a posição do centro de massa do cone. Posteriormente, a posição do centro de massa do hemisfério. E a partir daí, eu determino a posição do centro de massa da figura como um todo, unindo as informações obtidas. Começando, portanto, com o cone. Analisando a figura do cone, vemos por simetria, naturalmente, que a posição x do centro de massa e a posição y do centro de massa são iguais a zero. Muito bem? Resta-nos agora determinar a posição z do centro de massa. Para fazer isso, eu vou recorrer à seguinte expressão. O vetor posição do centro de massa é igual a 1 sobre a massa total do cone, que multiplica a integral de R'dm. Desenvolvendo essa expressão, você vai encontrar que a posição z do centro de massa do cone é igual a 1 sobre a sua massa total, que multiplica a integral de Zdm. Muito bem? Nosso desafio agora é o de relacionar a massa com a coordenada z. Para fazer isso, eu vou começar analisando essa expressão. Ρ representa a densidade volumétrica de massa. Como a distribuição de massa é uniforme em toda a figura, Ρ permanece constante. Sendo assim, eu posso escrever que dm, a massa de um elemento infinitesimal, é igual a Ρ vezes o volume infinitesimal associado dV. Vamos agora determinar dV. Observe o quadro. Aqui eu ilustro um corte do cone que possui uma altura dz e um raio R. Portanto, esse volume infinitesimal, dV, é dado por a área da base, então nós temos π vezes R elevado ao quadrado, vezes a altura dz. Muito bem? Consequentemente, vemos que dm, a partir de agora, é igual a π vezes Ρ. Muito bem? Então, nós temos π vezes Ρ, R elevado ao quadrado, dz. Nosso desafio agora é o de relacionar R com a coordenada z. Para fazer isso, eu vou recorrer à semelhança de triângulos. Observe o quadro. Aqui eu tenho um triângulo retângulo maior e aqui um triângulo retângulo menor. Esses dois triângulos são semelhantes, portanto, eu posso escrever que a base do triângulo menor, R, dividido pela sua altura correspondente, observe o quadro agora, essa altura correspondente é simplesmente H menos Z. Perceba que H menos Z corresponde justamente à altura do triângulo menor. Portanto, R sobre H menos Z é igual à base do triângulo maior, A, sobre a altura do triângulo maior, que é justamente H. Muito bem? Perceba que agora eu consigo relacionar R com a coordenada Z. Para fazer isso, basta isolar R. Perceba que R é igual a A sobre H, que multiplica H menos Z. Consequentemente, R fica dado por, fazendo a distributiva, A menos A vezes Z sobre H. Observe a expressão obtida e o cálculo realizado até aqui. Note como essa expressão concorda com a análise. Perceba o seguinte: se esse volume infinitesimal dV estiver no vértice do cone, o raio R tem que ser nulo, pois você vai estar justamente no vértice do cone.
Nesta situação, quando esse elemento infinitesimal vai até o vértice, a coordenada z coincide com Hzinho. Consequentemente, Hzinho por Hzinho é 1, A menos A é 0, como deve ser. Agora, se esse elemento infinitesimal de volume estiver na base do cone, a coordenada z vale 0. Substituindo z por 0, Rzinho é igual a A, como deve ser. Muito bem? Bom, agora eu consigo escrever o elemento infinitesimal de massa dm da seguinte forma. Então vamos lá. dm é igual. Então nós temos π vezes ρ vezes Rzinho ao quadrado, que é justamente esse termo. Então, A menos AZ sobre Hzinho ao quadrado dz. Perceba que a minha variável de integração é justamente a variável z. Bom, agora eu tenho condições de determinar a coordenada z de posição do centro de massa do cone. Então vamos lá, nós temos 1 sobre a massa total do cone que multiplica a integral de z dm. Tá, então vamos lá. π vezes ρ sai da integração pelo fato de permanecer constante. Então, π vezes ρ sobre a massa do cone. Agora eu tenho a integral de z dm. Então, z que multiplica este termo dz. Então, nós temos z que multiplica A menos AZ sobre H ao quadrado dz. Não esqueci de nenhum termo. Vamos verificar. πρ sai da integração pelo fato de ser constante. πρ sobre a massa do cone. Então eu tenho a integral de z vezes o termo restante. Muito bem? Bom, vamos desenvolver agora esse quadrado. Então nós temos z do centro de massa é igual a π vezes ρ sobre a massa do cone e que multiplica a integral. Então vamos lá. O quadrado do primeiro é Azinho ao quadrado. Então nós temos Azinho ao quadrado já fazendo a distributiva com z. Muito bem? Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, menos 2a quadrado zh. Como eu estou fazendo a distributiva com z, vai ficar menos 2a quadrado z quadrado sobre h. Muito bem. Mais o quadrado do segundo agora. Então vamos lá. Nós temos a quadrado z quadrado sobre h quadrado. Fazendo a distributiva com z, a quadrado z ao cubo sobre h quadrado dz. Muito bem. Bom, para fazer a varredura de todo o cone, a variável de integração, a variável z, vai de 0 até hzinho. Então, nós temos aqui de 0 a hzinho. Muito bem. Consequentemente, z do centro de massa é igual a π vezes ρ sobre a massa do cone, que multiplica. Eu vou integrar todos os termos pela regra do expoente. Então, agora, nós temos pela frente. Então, vamos lá. A integral de z em relação a z, z ao quadrado sobre 2, portanto, a z quadrado sobre 2, menos a integral de z ao quadrado em relação a z, dá z ao cubo sobre 3, então menos 2a quadrado z ao cubo sobre 3. Então vamos colocar aqui o hzinho também. E o último termo nos fornece z à quarta sobre 4. Então a quadrado z à quarta sobre 4, tem aqui o hzinho ao quadrado. Tudo isso de 0 até hzinho. Pelo teorema fundamental do cálculo, nós vamos obter a seguinte expressão. Então, só ilustrando aqui, fecha colchetes. Eu vou substituir z por h e vou fazer este resultado menos essa mesma expressão quando z é 0. Só que essa expressão é nula quando z é 0. Portanto, eu fico simplesmente com essa mesma expressão
já substituindo Z por H. Muito bem. Então vamos acertar aqui já todos os termos. Observe a expressão obtida e o cálculo realizado. Eu posso simplificar Hzinho nesses dois termos, mas antes disso, vamos determinar agora a massa total do cone. Eu sei que a massa total do cone é igual à densidade volumétrica de massa vezes o seu volume. Então, a massa do cone é ρ, que multiplica o volume do cone, é 1/3 da área da base, π, Azinho ao quadrado, vezes a altura H. Portanto, eu vou levar este resultado agora nessa expressão. Para fazer isso, eu vou arrumar rapidamente aqui um espacinho no quadro. Dando sequência, bom, levando a massa do cone nessa expressão, nós vamos encontrar que a posição Z do centro de massa é igual. Bom, aqui eu posso simplificar este cubo com Hzinho e o expoente 4 com Hzinho ao quadrado. Sendo assim, nós vamos obter π vezes ρ dividido pela massa do cone. Eu vou simplificar π vezes ρ nessa divisão e com isso a gente obtém 1 sobre Azinho ao quadrado H sobre 3. Dividir por uma fração é o mesmo que multiplicar pelo inverso. Portanto, 3 sobre Azinho ao quadrado H. Muito bem? Que multiplica. Então vamos lá. A quadrado, H ao quadrado sobre 2, menos 2A quadrado, H quadrado, dividido por 3, mais, então, A quadrado, H ao quadrado, não esqueça das simplificações, sobre 4. Muito bem? Fazendo a distributiva agora. Então, Z do centro de massa é igual. Bom, nessa primeira multiplicação, Azinho ao quadrado vai embora. Eu vou ficar com 3H sobre 2. Então, 3H sobre 2. Menos. Azinho ao quadrado vai embora. O número 3 vai embora. Muito bem. Então, o 3 vai embora. Azinho ao quadrado vai embora. H ao quadrado sobre H dá H. Então, menos 2H. Mais. Agora, Azinho ao quadrado vai embora. Nessa divisão, eu tenho Hzinho no numerador. Então, mais 3Hzinho sobre 4. Consequentemente, Z do centro de massa é igual. Então vamos lá. O mínimo múltiplo comum é 4. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 3, 6. Então 6H menos. 4 dividido por 1, 4 vezes 2, 8. Então aqui 8H. Mais 3H. Muito bem. Consequentemente, vemos que a posição Z do centro de massa do cone é igual a H sobre 4. Portanto, reforçando o resultado, o centro de massa do cone se encontra, observe o quadro, sobre o eixo Z, a uma distância Hzinho sobre 4 da origem O. Observe no quadro os resultados obtidos, os cálculos realizados. Vamos agora para a esfera. Para fazer isso, eu mais uma vez vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, vamos agora determinar as coordenadas do centro de massa do hemisfério sólido de raio Azinho. Observe a figura mais uma vez. Pela simetria apresentada pelo hemisfério sólido em nosso sistema de coordenadas, eu posso afirmar tranquilamente, assim como fiz para o cone, que a posição x e a posição y do centro de massa são iguais a 0. Sendo assim, resta-nos determinar a posição z do centro de massa. Para fazer isso, eu vou recorrer mais uma vez a essa expressão. E ao desenvolvê-la, você vai chegar na seguinte igualdade. Z do centro de massa é igual a 1 sobre a massa total do hemisfério, que multiplica a integral de ZdM. Nosso desafio agora é o de resolver essa integral. Para fazer isso, eu vou recorrer mais uma vez a essa expressão.
Lembre-se que a massa está distribuída uniformemente em todo o sólido, portanto, ρ, a densidade volumétrica de massa, é constante. Sendo assim, eu vou escrever que o elemento infinitesimal de massa dm é igual a ρ vezes dv. Como o hemisfério exibe simetria esférica, eu vou recorrer ao uso das coordenadas esféricas. E um volume infinitesimal dv em coordenadas esféricas é dado por r ao quadrado dr seno de θ dθ dφ, em que z em coordenadas esféricas é igual a r vezes o cosseno de θ. Muito bem? Nessa playlist você vai encontrar uma aula dedicada apenas ao estudo das coordenadas esféricas, caso você não lembre de tais expressões. Muito bem? Bom, sendo assim, a posição Z do centro de massa fica dada por 1 sobre a massa total do hemisfério, que multiplica a integral. Então vamos lá. Z é R cosseno de θ. Então nós temos R ao cubo aparecendo, R ao cubo dr. Muito bem. Ρ é uma constante, portanto, eu posso retirar da integração. Então nós temos ρ sobre a massa do hemisfério, integral R ao cubo dr, seno de θ dθ, seno de θ cosseno de θ dθ. Muito bem. E aí aparece aqui dφ. Muito bem, observe a expressão obtida. Não esqueci de nenhum termo. Então, ρ sai da integração. Ρ sobre a massa do hemisfério, R ao cubo. Muito bem, dr, seno de θ, cosseno de θ, dθ, dφ. Perfeito. Sendo assim, a posição Z do centro de massa fica dada por ρ sobre a massa do hemisfério, que multiplica. Então, a integral na variável rzinho, ela vai de 0 até o raio azinho. Muito bem? Agora nós temos a integral na variável θ, a integral do seno de θ, cosseno de θ, dθ. Θ corresponde ao ângulo entre o vetor R e o eixo Z. No caso do hemisfério de raio azinho, o ângulo θ ele começa em π sobre 2. Portanto, ele vai de π sobre 2 até π. Muito bem? Então, nós temos de π sobre 2 até π. E φ corresponde ao ângulo no plano xy da projeção do vetor R formado em relação ao eixo x. Muito bem? Portanto, φ vai dar uma volta completa no plano. Então, eu vou de 0 a 2π. A integral na variável φ. Muito bem? Sendo assim, a gente obtém Z do centro de massa é igual a ρ sobre a massa do hemisfério. Já vamos efetuar esse cálculo aqui. A massa do hemisfério é ρ vezes o volume correspondente. Então, nós temos ρ vezes o volume correspondente. É a metade do volume de uma esfera. Portanto, aparece aqui 4/3 de π azinho ao cubo, só que vezes meio. Muito bem? Observe o cálculo da massa do hemisfério. Agora nós temos a integral de R ao cubo em relação a Rzinho. Aqui nos dá R² sobre 4, de 0 a Azinho, A² sobre 4, vezes a integral em dφ de 0 a 2π. Pelo teorema fundamental do cálculo, 2π. Muito bem? Agora, nós temos a integral do seno de θ vezes o cosseno de θ dθ. Eu vou recorrer à regra da substituição. Eu vou admitir que ômega é o seno de θ. Portanto, d ômega é a derivada do seno de θ, que é o cosseno de θ dθ. Logo, essa integral fica da seguinte forma. Observe que cosseno de θ dθ é d ômega e seno de θ é ômega. Então, ômega d ômega. Agora eu vou alterar os limites de integração. Quando θ é igual a π, o seno de π é 0. Então, esse é o limite de integração superior.
E quando o θ é π sobre 2, o seno de π sobre 2 é 1. Logo, você vai obter ômega ao quadrado sobre 2, de 1 a 0. Pelo teorema fundamental do cálculo, isso vai fornecer como resultado menos meio. Muito bem? Portanto, eu vou colocar o sinal negativo aqui e aqui 1 sobre 2. Observe no quadro o resultado obtido e todo o cálculo realizado até aqui. Então, agora eu vou realizar algumas simplificações. Então, primeiro, número 2 eu cancelo com 2. Eu vou cancelar π com π. Muito bem, vou cancelar ρ com ρ. Consequentemente, organizando melhor essa expressão, você vai encontrar no numerador, restou apenas a quarta. A quarta, simplificando com a ao cubo, resta simplesmente azinho. Muito bem, então nós temos azinho no numerador. No denominador agora, nós temos 4 vezes 4, 16. Nós temos 16 dividido por 6. Então, 16 dividido por 6. Muito bem, perfeito. Não esqueci de nenhum termo. Consequentemente, a posição Z do centro de massa fica dada por 6azinho sobre 16. Consequentemente, eu não posso esquecer aqui do sinalzinho de menos. Muito bem, menos 6a por 16. Então, isso vai nos dar, simplificando agora por 2, menos 3a dividido por 8. Observe no quadro o resultado obtido, todo o cálculo realizado. Mais uma vez, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, observe no quadro um resumo dos resultados obtidos. A posição do centro de massa do cone é x igual a 0, y igual a 0 e z igual a h sobre 4. E a posição do centro de massa do hemisfério é x igual a 0, y igual a 0 e z igual a menos 3a sobre 8. Para determinar, enfim, a posição do centro de massa da figura como um todo, basta recorrer à seguinte expressão. Z do centro de massa dessa figura como um todo é a massa do cone, vezes a posição Z do centro de massa do cone, mais a massa do hemisfério, vezes a posição Z do centro de massa do hemisfério sobre a soma das massas. Muito bem? Bom, a partir daqui, a gente obtém que Z do centro de massa da figura como um todo é igual. A massa do cone é a densidade volumétrica ρ vezes o seu volume. 1/3 da área da base vezes a altura, vezes a posição Z do cone, do centro de massa, que é h sobre 4, mais a massa do hemisfério, então é a densidade volumétrica ρ vezes o seu volume, que é a metade do volume de uma esfera. 4/3 de π, azinho ao cubo, é o volume da esfera. A metade disso, 2/3 de π, azinho ao cubo. Muito bem. Vezes a posição Z do centro de massa do hemisfério, menos 3azinho sobre 8. Tudo isso dividido pela soma das massas. Então, a massa do cone está aqui em cima, ρ, π, azinho ao quadrado h sobre 3, mais a massa do hemisfério, ρ vezes 2/3 de π, azinho ao cubo. Muito bem? Sendo assim, Z do centro de massa da figura como um todo é igual. Eu posso já simplificar aqui a densidade volumétrica ρ, posso simplificar também π, e com isso a gente obtém. Então vamos lá com calma. No primeiro termo, a quadrado, h ao quadrado sobre 12, menos, observe a regra de sinal,
Aqui eu vou simplificar o número 3 com o número 3. Portanto, nós vamos obter 2 por 8 aqui dá 1/4. Então, vai restar menos a quarta sobre 4. Muito bem, simplifiquei o 2 com o 8. Menos a quarta sobre 4. Tudo isso sobre. Então, vamos lá. Aqui nós temos a ao quadrado, hzinho sobre 3, mais 2azinho ao cubo sobre 3. Muito bem. Observe a expressão obtida, o cálculo realizado até aqui. Muito bem. Só acertando aqui a divisão, dando sequência. Eu posso colocar agora, observe, azinho ao quadrado em evidência. Ao fazer isso, nós vamos encontrar no numerador, eu vou colocar azinho ao quadrado sobre 4 em evidência. Então, olha só, azinho ao quadrado sobre 4, que vai multiplicar h ao quadrado sobre 3 menos a ao quadrado. Muito bem? Menos azinho ao quadrado. Perfeito? No denominador, eu vou colocar em evidência azinho ao quadrado sobre 3. Então, azinho ao quadrado sobre 3, que vai multiplicar h mais 2azinho. Bom, eu vou simplificar a quadrado com a quadrado. Consequentemente, já acertando nessa expressão, para ganhar um espacinho no quadro, nós temos este termo sobre este termo, fecha parênteses aqui, 1/4 dividido por 1/3, que é justamente 3/4. Portanto, eu tenho aqui 3/4 multiplicando essa expressão. Agora, observe este termo entre parênteses. Eu posso escrevê-lo da seguinte forma: h ao quadrado menos 3a ao quadrado, tudo sobre 3. Muito bem. Simplificando o 3 nessa multiplicação, vemos, enfim, que a posição z do centro de massa da figura como um todo é 1/4, que vai multiplicar no numerador h ao quadrado menos 3a ao quadrado sobre h mais 2azinho. Observe no quadro, enfim, os resultados obtidos, todos os cálculos realizados. Só para reforçar, para finalizar, da figura como um todo, a posição do centro de massa é x igual a 0, y igual a 0 e z dado por essa expressão. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.